E aí, 103, 104, essa é um vídeo de revisão para a prova de história. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem para ter um bom desempenho na prova. Primeira coisa, não se foque na questão da decoreba. Ficar decorando nomes, datas, coisas muito específicas, né? Aquela coisa de ficar decorando frases. Não é desse jeito assim que eu formulo as questões da prova. Quero que vocês entendam os processos, né? As causas, as consequências, uma coisa que levou a outra. Então, o primeiro conteúdo, período paleolítico, é a primeira era da história humana e é o momento que a gente vivia, né? A nossa espécie sapiens, ainda como quase animais que somos, né? Mas sem aquele processo civilizatório no qual a gente está inserido hoje, sem uma sociedade formada. Então a gente vivia em bandos nômades, normalmente bandos unidos por laços de parentesco, né, chamados clãs. E esses bandos dependiam da coleta de frutos, de raízes, de encontrar carniça, né, antes de aprender a caçar, ter mais desenvoltura na caça. Depois desse aprendizado, o ser humano começa também a caçar com mais frequência o seu alimento e éramos nômades, ou seja, vivíamos em eterno deslocamento, porque a gente dependia da natureza. Então, se esgotavam os frutos, as frutas de uma certa região, se as manadas migravam, a gente tinha que migrar junto. Se o clima aquecia ou esfriava demais, a gente precisava de um ambiente mais favorável para a sobrevivência. Dependíamos de encontrar cavernas, disputar essas cavernas com outros animais ou com outros bandos de humanos. E quando a gente perdia também tinha que se deslocar. Então a característica principal do paleolítico é o nomadismo, né? Ele começa quando surge a espécie humana e os primeiros tipos de seres humanos e termina com a descoberta da agricultura, assim por dizer. Então, pelas primeiras tribos. Então, características do paleolítico: nomadismo, né, deslocamento em busca da sobrevivência. A gente estava exposto à natureza, a gente não controlava a natureza, nem naquilo que se referia à produção do nosso alimento. Então, nomadismo, caça, coleta, a carniça, a moradia em cavernas e, e, o, e, o, e o deslocamento em bandos, né? Pequenos bandos de 30 a 50 pessoas. Então, principais características do Paleolítico. Com a descoberta da agricultura, que a gente chama de revolução agrícola, a descoberta da agricultura pelas primeiras tribos de seres humanos. E o que são tribos, né? Tribos está ligado ao conceito de etnia. As tribos são clãs que compartilham de uma mesma identidade linguística, geográfica, religiosa, de fenotípica, né, de características físicas, ou seja, clãs que estavam muito próximos geograficamente, né, e por isso compartilhavam de um mesmo idioma, de uma mesma comunicação, de um mesmo hábito alimentar, de vestuário, em função do clima, em função da natureza que tinha ao redor, né, de uma mesma visão de mundo, uma religiosidade parecida, características físicas também que o ambiente influencia bastante. Então, quando clãs com essa identidade se juntam, eles formam tribos. Ainda no Paleolítico a gente teve a formação de algumas tribos de caçadores-coletores. Algumas dessas tribos vão descobrir a técnica da agricultura, aprender a plantar. Então é quando inicia para essas tribos o chamado período neolítico. É o processo civilizatório, é um período de transição. O ser humano deixa de ser nômade, ele vai se estabelecer à beira de rios, e daí vão surgir demandas, né? Porque como ele aprende a produzir o seu alimento, ele tem que ficar ali, naquele local. Então isso a gente chama de sedentarização, ou seja, o ser humano se torna sedentário, ele para de se deslocar pelo território em busca de melhores condições e começa a criar as condições ali a partir da produção de alimentos, seja na agricultura ou na pecuária, na criação de animais. Então, que demandas são essas que vão surgir? A primeira delas, a construção de moradias, né? Pela primeira vez, o ser humano vai se focar em construir moradias e se estabelecer e formar as primeiras aldeias agrícolas. Depois vai ter que construir também
espaços para a estocagem do alimento, vai vir a escrita e o cálculo para registrar e calcular aquilo que está sendo produzido, e vai surgir uma divisão social maior do trabalho, com pessoas especializadas na proteção da aldeia, né, a formação daquilo que viria a ser depois os exércitos, pessoas especializadas na agricultura, né, os agricultores, os camponeses, pessoas que vão se especializar na criação de animais, na construção de moradias, na produção de roupas. Vai haver uma divisão social maior do trabalho nessas aldeias. Então, características do Neolítico: uma economia produtora, ao contrário daquela do Paleolítico, que o ser humano dependia de encontrar o seu alimento, caçando ou coletando. Agora a gente vai produzir o alimento, é uma economia produtora. Um modo de vida sedentário, que é o contrário do nomadismo, e uma divisão social maior do trabalho. Com o crescimento das aldeias do Neolítico, né, algumas vão crescer, vão acabar se juntando, se estruturando, e vão surgir, vai acontecer aquilo que a gente chama de revolução urbana, que é o surgimento das primeiras cidades e do Estado, ou seja, de formas de governo, um grupo dentro daquele conjunto tribal que vai passar a governar e controlar os outros, né? Controlar o exército, criar as leis, e dali vai sair um governante, né? Que começa com uma monarquia, com os reis. Então as primeiras cidades, elas se formam a partir do aumento populacional e estrutural das aldeias. A religião vai se formar, vão se construir templos, né? E nessa caminhada, alguns grupos, né, por razões que a gente debateu em aula, que eu não vou cobrar na prova, porque a gente não pôde se aprofundar muito nisso, vão passar a tomar o controle da produção, né, daquilo que está sendo produzido, vão criar as regras de convivência social, e esses grupos vão se estabelecer naquilo que a gente chama de palácios. Os responsáveis pela religiosidade, pela explicação do mundo, pela explicação da natureza, né, que é o embrião da religião, vão se estabelecer nos templos. Então a construção de templos, de palácios, de espaços para estocar mercadoria, do controle da produção através da escrita, do cálculo, isso é uma civilização se formando, né? Então, quando surge uma cidade-estado, uma cidade independente, que se autogoverna, ao contrário dos países como a gente existe ou que tem hoje, que é um conjunto de cidades, né? De centenas ou milhares de cidades, com um governo se sobrepondo, a civilização surge com cidades-estado. Algumas, com o tempo, vão conquistar outras ou vão se unir a outras, formando reinos e impérios. Mas no comecinho ali, na passagem do Neolítico para a civilização, nesse processo civilizatório, o que a gente vê ocorrer é o surgimento de várias cidades-estado a partir do crescimento daquelas aldeias agrícolas do Neolítico. Então, as diferenças do Paleolítico para o Neolítico, e como que o Neolítico, né, como que as coisas que vão ocorrendo, as características do Neolítico vão formar as primeiras civilizações. Primeiras civilizações: Mesopotâmia e Egito, né, na região do Crescente Fértil, e depois a gente vai estudar Grécia e Roma. Quero que vocês entendam, né, que já nas civilizações que vão surgir, tanto na Mesopotâmia e no Egito, vão ter governantes com poder, né, ligado a divindades, né, o faraó, uma própria encarnação de Deus, enfim, né, são civilizações politeístas que acreditam em vários deuses. Foquem nesse conceito aí do politeísmo também, porque Grécia e Roma, que a gente vê depois, também vão ser politeístas, então é uma característica dessas primeiras civilizações. E não vou pedir muitos detalhes a respeito de Mesopotâmia e Egito, a não ser essa questão da monarquia teocrática, né, governos de um rei com poder, com grande poder, total poder sobre a população, e amparado, né, por uma aristocracia ali, religiosa, militar, controlando a produção, controlando a terra e controlando as leis. E depois, por fim, a gente vai ver Grécia e Roma. Também não vou pedir muitos detalhes, né? Vou tentar fazer uma prova mais suave para vocês nesse final de ano. Mas de Grécia e Roma eu gostaria que vocês compreendessem que quase todas as cidades-estado gregas, que Grécia não era um país, Grécia era um conjunto de cidades-estados independentes uma da outra, que compartilhavam de uma mesma cultura, mas que politicamente eram independentes. A maioria delas era escravista, assim como Roma, e o Império Romano foi uma economia pautada na escravidão, na exploração compulsória de outros seres humanos. E também eram politeístas. Então,
É mais ou menos isso que eu quero que vocês saibam para a prova, pessoal. Foquem nas diferenças do Paleolítico e do Neolítico, o Neolítico como um processo civilizatório e algumas características dessas primeiras civilizações, surgimento de governos, religiões politeístas e, no caso de algumas cidades-estado grega e de Roma, a economia baseada na escravidão. Além desses assuntos, eu vou pedir que vocês, cada um, fale um pouco sobre o seu trabalho criativo, o assunto que foi apresentado no seu trabalho criativo, e também faça uma autoavaliação ao final da prova, sobre o desempenho que vocês tiveram nesse segundo semestre. Feito? É isso aí. Estudem pelo caderno, peguem, né, a visão aí que foi passada aqui nessa revisão, que vai dar tudo certo.